Fala pessoal, tudo bem com vocês? Frater Magog por aqui e você está no meu canal Ocultismo por Frater Magog. Então, se você é novo por aqui e ainda não conhece, está tendo contato com esse primeiro vídeo, eu te convido a, se você gostar do conteúdo, a você se inscrever e você curtir esse vídeo. Se puder compartilhar, de repente, com alguém que possa se beneficiar, que possa também gostar desse tipo de conteúdo, você vai ajudar muito o canal e com certeza vai me dar mais ainda a oportunidade de produzir novos e mais novos conteúdos para estar ajudando aí todos vocês que seguem o canal, que divulgam o meu trabalho e que contribuem com a minha caminhada de alguma forma, tá bom? Então, antes de mais nada, o tema de hoje é um tema extremamente interessante, é um tema que vocês mandam muito lá no meu perfil do Instagram, né, na caixinha de perguntas, perguntando sobre a Goetia, sobre o sistema, se ele é mais antigo, se foi Salomão, perguntas de todos os tipos. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho aí para vocês sobre essa ferramenta tão conhecida atualmente dentro do ocultismo ocidental, que é a Goetia. Como vocês já devem saber por aqui, né, eu tenho tanto um curso aí relacionado com o sistema salomônico, assim como um livro publicado. Então, eu acredito que esse aspecto que eu vou falar agora sobre os espíritos pode, em muito, contribuir para você que estuda, que quer aprender mais, que é um praticante, mas de repente nunca se atentou para esses aspectos aqui. Em um dos vídeos dentro do meu perfil, tanto aqui quanto lá no Instagram, eu comentei sobre a natureza dos selos goéticos. Hoje eu vou falar sobre um aspecto que por muitas vezes passa despercebido, ok? Então vamos lá. O primeiro deles que eu quero chamar a atenção é que o Lemegeton ou Lemegeton, né, ou todos esses livros, esses grimórios medievais, seja a Franga Preta, o Corvo Negro, o Grimório Vero, o Grande Grimório, o Ars Goetia, o Teologia Goetia, todos esses grimórios medievais, né, eles já vêm aí com o subtítulo, né, de medievais. Foram escritos na Idade Média. Então, né, aqueles pseudônimos colocados ali, como Salomão, Moisés, seja qual for, não foi. A realidade é que se você vê o Ars Goetia, você vai ver termos característicos do período medieval, como, por exemplo, reis, duques, né, príncipes. Então, são características desse período. Além de por uma questão histórica mesmo, esses grimórios estarem registrados no período da Idade Média. Então, primeira das coisas, a ideia de Salomão é conectar a ideia de alguém sábio. Quem escreveu os grimórios medievais possivelmente foram os eclesiásticos, ou seja, pessoas ligadas à igreja ou ligadas à monarquia, à realeza. Okay? Até pelas relações desses termos, nós já conseguimos rapidamente perceber que um grimório escrito em termos em latim, em grego, em hebraico, é mais do que óbvio que era alguém letrado, e não a magia do campo, onde as feiticeiras, os bruxos, os curandeiros não tinham acesso, né, a esse tipo de linguagem, não tinham acesso às ferramentas que estão inseridas no grimório, como, por exemplo, ouro, prata, determinados metais para serem feitos os selos, feito as roupas, como em seda. Então, com certeza, isso não era magia do povo. Isso era uma característica do quê? Da igreja, ou dos eclesiásticos, ou dos monarcas. Beleza? Então, entendendo essa primeira parte, nós vamos para a segunda. No período da Idade Média, nós vamos ter muito fortemente presente a linguagem metafórica. Nós vamos ver isso na ideia da alquimia, nós vamos ver isso no hermetismo, nós vamos ver isso no nascimento de ordens iniciáticas, como o movimento Rosa Cruz, nós vamos ver depois aí mais para 1700, 1600, 700, nós vamos ver ali a própria maçonaria e outras escolas que foram, né, nascendo nesse período, que estavam recheadas, né, estavam completas de uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica. Então, poxa, Magog, parece que eu já estou te entendendo. Idade Média, grimórios, linguagem metafórica. Ué, parece óbvio. O próprio Grimório, o próprio Ars Goetia, assim como outros grimórios, que aí quem estuda comigo no particular sabe,
né? Eu comento frequentemente, muito da linguagem, da descrição dos espíritos e de outros elementos tem uma chave, né? Essa chave para entender o que está se dizendo, muitas vezes vai exigir uma certa caminhada, uma certa experiência, um certo grau de conhecimento ocultista, esotérico, de simbolismo, né, de heráldica, de N elementos, para que você possa compreender um pouco daquela descrição dos espíritos. Eu selecionei alguns aqui para falar alguns aspectos extremamente interessantes. Então, né, eu não sei, depois eu vou pedir para que na edição coloque aí para vocês o nome do espírito e o número dele dentro do Ars Goetia para que vocês possam ir verificar, tá bom? Então, dentro do Ars Goetia são 72 daimons, né, 72 espíritos. Então, nós vamos ver, por exemplo, o oitavo espírito como Barbatos. Olha esse ponto interessante. Barbatos possibilita a compreensão da língua dos pássaros, né? E o ladrar dos cães e de outras criaturas. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo, qual utilidade real, fora uma curiosidade, né? Fora uma situação inusitada, diferentaça, né? De entender a linguagem dos pássaros. Magog, mas de repente um conhecimento, alguma coisa assim. Legal, eu entendo essa questão mais lúdica da coisa, que seria interessante, imagina essa possibilidade. Mas se nós imaginarmos que o autor, né, ou autores do Ars Goetia, possa ter escrito isso numa linguagem metafórica, vocês já ouviram aquela frase, quem te contou tal coisa? Um passarinho me contou. Quem me garante, de fato, que o mago ou o ocultista no período da Idade Média não pegava simbolismos do dia a dia, da comunidade, do histórico cultural ali e inseria dentro da descrição de determinados espíritos? Por exemplo, essa dos pássaros é uma das possibilidades. Talvez obter conhecimento através de pessoas que venham e te contem a informação que você está precisando saber. Olha que interessante. Buni ou Buné, né, o 26º espírito, muita gente aprende sobre ele falando sobre a questão de dinheiro, de riquezas, né, que lá está descrito, torna o homem rico e tal. Mas tem um aspecto, eu pego muito detalhes dentro da descrição, acho que vocês já perceberam, tá? Você vai ver, por exemplo, que ele fala sobre colocar aqui, reunir ao redor de um sepulcro espíritos. Por que não, então, entender Bune, né, ou Buné, como um espírito com facilidades necromânticas ou com um espírito intercessor com a possibilidade de evocação da alma dos mortos, tendo em vista que ele é descrito como aquele que reúne espíritos ao redor do sepulcro. Então, eu descrevo Buné não apenas com relação à questão financeira, mas também como um espírito necromântico. Um dos aspectos que é dito sobre ele é que ele altera os lugares onde estão os mortos. E aí fica a reflexão para vocês, a partir do que eu falei aqui na questão de necromancia, ou né, no aspecto necromântico, desenvolver uma ideia em cima disso. Outro que eu adoro, já falei muito sobre ele, é o 67º espírito, que é Andúcias, né? Então é um espírito sempre conectado à música e, por vezes, eu falo em palestras, já falei em cursos para alguns alunos aí, que Andúcias está lá na última linha praticamente, ele tem a capacidade de dobrar árvores. Poxa, qual que é a utilidade, se não um truque circense, de dobrar árvores na vida de um magista da Idade Média ou mesmo atual, principalmente? Agora, se você entender que nós podemos ligar isso a uma metáfora ou uma forma popular que nós falamos sobre pessoas de cabeça muito dura, pessoas muito resistentes, muito orgulhosas, né? Cabeça de pau. Literalmente, nós podemos entender que Andúcias tem uma capacidade de dobrar o orgulho de determinadas pessoas. Imagine a utilidade disso na Idade Média,
quando você precisava de favores de duques, de reis, de condes, entende? De príncipes. Então, esse aspecto eu acho interessante ser analisado a respeito de Andúcias. Outro também é mais conhecido como Vinet ou Binet. Então ele vai te falar que esse espírito constrói torres. Para que no século XXI vai se construir uma torre? E derruba muralhas, né? Por mais difíceis que sejam. Então, se você entender que esse espírito pode construir zonas de proteção para você e te manter em uma torre, né, no sentido metafórico, te manter isolado de um problema ou com uma visão privilegiada de uma situação, perfeito. Derrubar muralhas. Imagine isso colocado no mundo dos negócios, no âmbito do trabalho, no âmbito do judiciário, no âmbito amoroso. Aí sim, você está lidando com derrubar questões que são muito difíceis de serem transpostas, de serem passados. Então, um espírito desse pode, com toda certeza, te ajudar neste aspecto. Se você compreende, dentro dessa linguagem de símbolos, uma linguagem metafórica, dessa forma. Magog, mas é isso. É claro que eu não vou sentenciar e dizer é isso, mas é só você compreender. Primeiro, que nós estamos falando de um período que a linguagem metafórica, que a linguagem da simbologia estava em altura, né? No pleno, na alquimia, no hermetismo, nas escolas iniciáticas. É mais do que óbvio que os autores dos grimórios tinham uma influência direta sobre essa linguagem cheia de símbolos e determinados pontos que são necessários mais do que interpretação literal. E por último, e não menos importante, eu vou falar de Valak, né? Onde vocês aí que talvez tenham tido contato apenas com ele através dos filmes populares aí do nosso tempo de terror, como a Freira, né? Nós vamos ver que ele fala o seguinte, que Valak pode te mostrar onde estão as serpentes, né? As quais ele trará para o mago, né? Sem força ou violência, né? Para serem empregadas. Qual que é a utilidade no século XXI você encontrar ninhos de serpente, que é a descrição de Valak? Praticamente nenhuma, se você mora na cidade, por exemplo. Na Idade Média, com a vida no campo, por exemplo, talvez fosse extremamente útil, mas hoje em dia não. Mas se você pegar essa serpente e interpretar como pessoas, você pode, no ambiente de trabalho, de repente, estar reconhecendo quem são as pessoas astutas ou que estejam confabulando pelas suas costas. As serpentes também podem representar pessoas que têm grande sagacidade e habilidade de mutação e que você pode trazer para o seu lado sem força e violência para serem teus servos ou trabalharem nos seus objetivos. Então, perceba o quanto interessante pode se tornar um espírito desse se você levar isso para o âmbito do trabalho, para o âmbito amoroso, para o âmbito financeiro. Então, essa utilização dos espíritos e a interpretação dessa linguagem simbólica e metafórica é o pulo do gato. Porque senão você vai ficar sempre no período, né, no status de mediocridade, de ficar entendendo que determinado demônio ou daimon dobra uma árvore, te coloca para falar com um pássaro, outro constrói uma torre. Então, se você ficar, né, preso a essa literalidade do texto, infelizmente, vão se passar tempos e tempos e dificilmente você verá alguns elementos que aparecem aqui. Por quê? Porque era muito comum, e eu acredito, né, totalmente, que é o período, né, da Idade Média, com essa linguagem metafórica, tenha sido fortemente inserido dentro dos grimórios medievais. Assim como tem alguns daimons que alegam transformar água em vinho, né? Então, nós vamos ver que tem um pulo do gato aí também. A mudança ou alteração alquímica, né? Ela nunca é para uma matéria diferente, não é água em ouro,
é água em vinho. Tem outro que é colocado, que ele transforma todos os metais em ouro. Observe, ele continua na mesma natureza, pegando um metal menos nobre e transformando num metal mais nobre. O que será que significa isso? Né? Essa mudança dentro da própria natureza. Então, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Eu acredito que o pouquinho que eu falei aqui, tentei falar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar enfadonho, chato, todo mundo tem aí a sua necessidade de assistir e tem o seu tempo e suas coisas, mas eu acredito que deu para dar alguns insights a respeito do assunto poética, ferramenta, Idade Média, linguagem simbólica e o uso um pouco mais expansivo do que esse mais do mesmo que nós temos na atualidade. Citria é amor, calor sexual. Gente, para com isso. Bune é riqueza. Nossa, Bael é tal coisa. Para de colocar Diamond em caixinha de McDonald's. Entende? Comece a expandir a sua mente, porque faz parte do desenvolvimento do ocultista meditar, analisar, refletir e então, lidando com os próprios espíritos, aprender que eles estão muito além dessa simplória descrição que são dadas nos grimórios medievais. Tá bom? Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado e se você ficou até agora aqui, curte, compartilha, comenta aqui embaixo para eu saber se você gostou desse conteúdo, porque daí eu me anima, né, a produzir mais conteúdos derivados desse para estar explicando alguns aspectos que eu só explico para os meus alunos aí de mentoria ou meus alunos em grupos fechados, tá bom? Então, eu fico por aqui e amor é a lei, amor sob vontade.